Só um detalhe. É que eu esqueci de falar. Eu acho que eu esqueci de falar. Eu tava falando do logo, né? Que eu sempre tive muita raiva do logo dele. Porque quem fez o logo dele foi aquela OM que falou que tava grávida. E ele sempre falava que eu ia ter paciência, que uma hora eu ia aceitar esse logo dele. E quando aconteceu isso tudo, ele falou pra mim, eu mudo até meu logo, se você quiser. E a gente começou a procurar logo. Eu comecei atrás de pessoas que faz logo, eu comecei a procurar vários tipos de logo. E depois de alguns meses de procura, eu não quis mais que ele mudasse o logo dele. Porque eu acho o logo dele bem bacana. E eu entendi que o logo não ia fazer diferença na minha vida. Porque mesmo se tivesse feito macumba, a gente consagra ali, tira a macumba, a gente consagra a Deus e pronto. Mas o problema não era o logo. O problema era ele não entender o meu sentimento que eu tinha perante aquele logo. Tipo assim, dele simplesmente, vou colocar entre aspas aí, cagar pro que eu pensava ou deixava de pensar do logo, entendeu? Dos meus sentimentos, porque era outra pessoa que fez, enfim. A partir do momento que ele entendeu o meu sentimento, a partir do momento que ele priorizou, tipo assim, ele priorizou o meu sentimento ao invés de um mísero logo, aí eu não quis mais que ele trocasse. Porque ele entendeu o que eu queria que ele entendesse. Eu não queria que ele trocasse o logo, eu queria que ele me entendesse. E ele conseguiu fazer isso. Agora é o seguinte, vamos voltar para uma coisa, um dos pontos aqui que eu quero tratar nesse pós-deserto. Eu perguntei várias vezes a Deus por que Deus trouxe o Gabriel desse jeito para mim. Por que depois de eu sofrer ali 2 anos, eu sei que tem gente que fica muito mais do que isso, mas eu me dediquei muito a esses 2 anos. Eu cuidei de muita gente, eu ajudei muita gente, eu lia 7 livros por mês, eu vi muitos testemunhos, eu me dediquei a me transformar no Espírito, em Deus, a transformar eu como pessoa. Eu me dediquei a renunciar a tudo que eu já tinha vivido até então. Eu fiz tudo que Deus mandava eu fazer, eu fazia. E eu perguntei a Deus várias vezes por que ele trouxe o Gabriel desse jeito. Ele não precisava trazer o Gabriel convertido, mas por que ele trouxe o meu marido, sabendo que ele não me amava naquela época, que ele achava que ele não me amava. Ele me trouxe um Gabriel que iria me trair de novo. E aí agora eu tô lembrando de uma coisa que eu nem ia falar, mas eu tô lembrando. E eu não entendia, né, por quê. E nessa dor que eu tive da traição, eu perguntando a Deus por quê, né, é isso? E Deus me respondeu assim, ele não traiu só você, ele traiu a mim também. Foi uma escolha dele. Ele traiu você, ele traiu a família dele, ele traiu a mim e ele traiu ele mesmo. Ele não traiu só você. E depois, com o tempo, me veio uma coisa no meu coração, aonde eu não sei se foi realmente isso, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu ia desistir. Se vocês, né, escutarem o testemunho aí, eu ia desistir. Eu não queria mais ele, um dia antes dele voltar, eu não queria mais. Eu já tinha falado, né, pra minha sogra, eu não queria mais, eu ia desistir. E Deus sabia que eu ia desistir. Então, eu acredito, viu? Não foi Deus que me falou nem nada. Eu posso imaginar que Deus falou, opa, se ele não voltar agora, ela vai desistir mesmo. E eu ia desistir pra viver a minha vida. Mesmo, desculpa, gente. Mesmo eu acreditando no primeiro casamento, etc. Eu ia viver minha vida. Eu ia ter outra pessoa, não ia ficar sozinha. E eu imagino, né, que eu não ia ficar sozinha. Porque eu falei tantas vezes pra Deus que se Deus não fosse trazer ele, eu ficaria sozinha. Mas eu sabia que eu não ia ficar sozinha. Eu ia viver minha vida. E Deus sabia disso. Só que Deus tinha um propósito maior. Não só para a restauração do casamento, mas por tudo que ele ainda fez e que ele ainda vai fazer, né, na nossa vida. Usando a gente como testemunho. Então Deus trouxe o Gabriel. Só que ele não estava preparado. Ainda não era o tempo do Gabriel voltar. Se eu tivesse esperado, às vezes, mais 1 ano, eu não teria passado por tudo isso. Se eu tivesse esperado mais 1 ano, eu não teria passado pela rejeição do Gabriel comigo. Eu não teria passado pela traição do Gabriel comigo.
E naquele dia que ele acordou completamente apaixonado por mim, talvez ele poderia acordar também completamente apaixonado por mim mesmo se estivéssemos separados. Então, pode ser que como Deus sabia que eu realmente ia seguir a minha vida, ele trouxe o Gabriel. Mas ainda não era o tempo. O que eu... Moral da história, né? O que eu falo dessa parte? O tempo de Deus é perfeito. E às vezes, quando acontecem coisas com a gente acha que foi no tempo de Deus, mas não. Às vezes foi por insistência nossa. A gente insistiu tanto. Eu lembro da carta que eu pedi a Deus, que não passasse de 1 mês. E Deus me trouxe exatamente com 1 mês. O tempo de Deus é perfeito, não o nosso. Se eu tivesse esperado mais 1 ano, eu não estava sofrendo mais por ele na separação. Porque eu sabia que Deus ia trazer de volta. Então eu esperei, eu estava ciente do tempo de Deus. E eu estava assim, podia cair o mundo, que eu não acontecia mais nada. Eu não tinha medo dele não voltar, eu não tinha medo dele casar, enfim, nada. Mas se eu tivesse esperado, eu não teria sofrido tanto na minha volta. Porque, gente, é avassalador você voltar com seu marido e você vê que ele arrepia de conversar com você. E ele é tão educado que ele fazia um esforço assim, sobrenatural para não transparecer isso. Para não transparecer que ele não estava gostando de conversar comigo, ele não estava gostando de estar em casa. E virou uma rotina eu sempre tentar ter relação sexual e ele não querer. Virou um hábito, porque chegou um momento que eu tentava todos os dias. Tipo assim, de ir pra cima dele, de fazer um carinho, de alguma coisa assim. E ele já sabia, entendeu? Que eu ia tentar e ele já sabia que ele ia falar não. Então, gente, isso é avassalador, porque assim, se você olha pra trás, você vê um cara tão mulherengo, né? Que tinha relação com as mulheres ali todos os dias na rua. E uma mais horrível do que a outra, né? E, igual eu falei, eu nunca me questionei minha autoestima, porque eu sabia que o problema não era em mim. E isso foi um ponto muito ideal dessa parte que eu vivi. Porque se eu tivesse ali misturado a autoestima com o que ele estava passando, talvez eu me veria no fundo do poço. Mas você se pergunta, você fala, nossa, não é possível. Por que Deus está fazendo isso comigo? Se Deus permite tudo, por que Deus permitia ele ter relação todos os dias na rua, mas não permite ter comigo, com a esposa dele? E aí, gente, voltando. E aí foi quando eu engravidei, né? Eu não sei se eu mencionei, porque agora eu tô gravando essa segunda parte aqui em outro dia. Eu acredito que eu mencionei. Eu acho que não sei se eu mencionei, mas enfim. Aí eu resolvi perdoar o Gabriel. Perdoei o Gabriel. E engravidei. Na semana seguinte. Só que eu fiquei sabendo depois de 1 mês, né? Então, a hora que eu achava que tudo tava indo lindo, maravilhoso. Que a gente tava conseguindo viver como um casal normal, né? Porque ele realmente tava ali apaixonado. E eu tinha liberado perdão. Eu engravido. Isso foi um problema? Não sei. Hoje não, né? Mas na época foi engraçado. Pra não ser trágico, foi engraçado. Eu não usava mais remédio, porque eu tentei todos os remédios possíveis e eu sempre tive reação com todos eles. Anticoncepcional, DIU, tudo. E eu tava fazendo tabelinha. Como eu estava vindo de 1 ano e pouco de uma relação sexual péssima, ali fazia 1 mês que a gente estava tendo relação sexual normal, igual um casal normal, eu sabia que eu estava bem próximo do meu período fértil. E eu deixei acontecer e eu engravidei. Aí eu fiz uma carta pra ele. A gente não sabia o que eu falava pra ele. Fiquei 5 dias pra contar pra ele. Fiz uma carta pra ele falando, né, pra gente confiar em Deus, papapá. Coloquei em cima da mesa, abri uma cerveja pra ele. Coloquei um salame e um queijo, olha tanto que eu fui fofinha. E fui fazer as crianças dormir. Quando ele chegou,
Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que a hora que eu abri a porta de novo, ele tava deitado no sofá, ele não tinha mexido na carta. Aí em cima da carta eu coloquei os testes de gravidez. Ele não tinha mexido na carta, ele não tinha pegado a cerveja, ele não tinha comido nada. E eu fiquei em silêncio, eu não sabia se ele tava em choque ou se ele tinha visto. E comecei a cozinhar, e ele deitado no sofá. Eu comecei a cozinhar, aquele silêncio total. Ele me vira e fala, você tá grávida? Eu falei, aham. Ele, desde quando você tá sabendo? Eu falei, tem uma semana que eu tô sabendo. Aí ele entrou em desespero. Gente, ele começou a chorar, que eu achei que ele ia sofrer um ataque. Ele começou a chorar, ele não conseguia respirar. Ele, meu Deus, como que a gente faz? A gente não pode ter filho agora. A nossa casa é muito pequena para ter outro filho. A gente não, financeiramente, a gente não tá bem. Você acabou de sair do trabalho. E meu Deus, e meu Deus, e meu Deus. E esse menino, gente, ficou sem falar comigo 3 meses. Ele ligava pra família dele contando que eu tava grávida, super feliz da vida. Ele desligava o telefone e parava de falar comigo. Porque ele falava que eu tramei isso pra ele. Falei, gente, eu não tramei isso pra você, mas enfim. Aí eu falava assim, isso é força da palavra. Eu sempre falava que até o final do ano que vem eu ia estar grávida, eu vou estar grávida no final do ano que vem. Aí então você para de falar agora. Ai, gente. E ali foram 3 meses, até a primeira ultrassom. A primeira ultrassom aconteceu, ele deu uma derretida, ok. E aí, beleza. Eu com 5 meses, descobrimos que era menino, amém. Foi lindo, maravilhoso essa descoberta. Era o sonho da vida dele, eu jurava que era uma menina, mas era um menino e foi o sonho da vida dele. Estávamos ali uma família completa. Só que, relembrando o meu testemunho de casamento, o Gabriel tem pavor de mulher grávida. E não é pavorzinho, gente, ele é pavor. Ele não consegue olhar pra mulher grávida, ele não consegue abraçar, ele não consegue encostar. Ele acha que sei lá, gente, eu não sei o que ele acha. Eu só sei que, sei lá, se é um vaso de ouro intocável, uma samaritana. Gente, eu não sei. Samaritana não, gente, uma santa. Eu não sei o que ele acha. Eu só sei que ele morre de agonia. Ele não pode ver uma mulher grávida na frente dele. E aí, com 5 meses, a minha barriga começou a crescer. Quem disse que ele encostava em mim de novo? Não encostava não, gente. Aí começou tudo de novo. A relação sexual começou ali uma vez por mês. Quando deu 7 meses, minha barriga tava gigantesca. Gente, o Reese, ele nasceu com 56 centímetros e 4 quilos. Ele nasceu muito grande. Porque a Elis Maria nasceu com 2,6 kg, 47 centímetros. Vocês veem a diferença. Minha barriga tava gigantesca com 7 meses. Aí eu via, coitado, que ele fazia assim, ó. Aí sim que ele fazia um esforço sobrenatural pra ter relação comigo. Aí eu falei, amor, agora eu chego, eu sei que você não vai aguentar mais. E a gente não teve essa relação até não sei quanto tempo depois, porque assim... Aí eu tive o Reese, aí você tem os 40 dias lá de carência, né? E depois dos 40 dias, a minha barriga ainda tava grande. Porque minha barriga esticou muito. Aí minha barriga tava grande, eu ainda tinha dor da cesárea. Eu só sei, gente, eu acho que foi uns 4 meses depois que o Reese nasceu que a gente foi ter relação a primeira vez. Então a gente foi quase 6 meses de novo sem fazer nada. E foi quando eu comecei a dar surtada. Eu comecei a surtar. Isso já foi ano passado, né? Peraí. Ano passado. E foi quando eu comecei a dar uma surtada. Eu falei, aí é o gatilho. Eu falei assim, gente, isso vai acontecer tudo de novo. Eu não aceito, eu não quero. E eu falei pra ele, falei assim, ó, já passou minha carência, já passou a dor da minha cesárea. E se voltar o que era antes, eu vou largar de você. Eu não vou ficar. Não é porque eu tenho 2 filhos com recém-nascido que eu tenho medo de largar de você, porque realmente eu não tenho. E eu não aguento. Você pode, fazer o que você quiser da sua vida, mas uma coisa que eu não aceito é a falta de relação sexual. Não aceito isso mais. Só que, gente, era muito difícil. Não ia. É uma coisa assim, que não ia. Aí começou o cansaço, ele começou a trabalhar que nem um condenado. E aí que entra a minha primeira desconstrução de crença que eu tinha. Eu não sei como surgiu a possibilidade de uma terapia. Na nossa separação, no ano que a gente voltou, que tava acontecendo tudo, né? Eu falei assim, gente, eu já tentei de tudo. E talvez, né, a terapia é de Deus mesmo, que eu achava que não era.
e vamos tentar essa terapia. E eu achei uma mulher cristã na igreja, que é psicóloga, muito boa. E eu fiz ele fazer essa terapia. Ele fez 4 sessões, ele não gostou da mulher. Eu falei, ai meu Deus, agora fazer ele fazer terapia de novo vai ser o ó, né? E aí, depois que o Luiz nasceu, né, ainda que esse perrengue de sempre. E eu comecei, tipo assim, tem um pós-parto da mulher, né? E aí, vendo acontecer tudo de novo, aquilo ali, gente, me deixou muito mal. E eu falei pra ele, falei assim, ó, eu acho que a gente deveria fazer uma terapia de casal, porque não é só sobre o sexo, né? É tudo. Nós estamos vindo de uma separação, onde ambos foram machucados, ambos perdoaram pra seguir em frente, mas eu acredito que ali no fundo ainda existem dores que a gente deve tratar. E a gente, né, passamos aí por uma fase onde a gente pisava em ovos, não sabia como que um cuidava do outro. E a gente tá numa fase de reconstrução. Então eu acredito que uma terapia de casal pode ajudar. Ele não aceitou assim de cara, não, mas eu arrumei uma mulher e a gente foi fazer essa terapia. Foi uma indicação de uma pessoa cristã. E nós fizemos 10 sessões com essa terapia de casal. O que eu posso dizer sobre essa terapia? Ela deu uma leve ajudada, sabe? Ele conseguiu entender algumas coisas, porque a frase que ele sempre falava pra mim é assim que é. Tudo é assim que é. Ah, você tá chegando muito tarde em casa, eu preciso da sua ajuda com as crianças. É assim que é. Ah, mas você não vai pegar dia de folga de novo nessa semana. É assim que é. Ah, mas é assim que é. Ai, amor, mas nossa, você chega muito cansado. Às vezes eu queria um abraço. É assim que é. Nossa, eu queria morrer com aquilo. E ele entendeu que nem tudo é assim que é, né? Tem algumas coisas que sim e tem outras coisas que não. Tem outras coisas que ele precisa ser pai, ele precisa ser marido, ele precisa separar algumas coisas, né? Então foi aí que foi desconstruído a minha crença de que terapia era ruim. Pra mim, terapia, ela nos ajudou. Só que um conselho para quem volta o casamento e quer fazer terapia de casal, procurem uma pessoa cristã. Por quê? A nossa não era cristã. E eu fui descobrir isso, eu já estava tipo lá na 6ª sessão por aí. Ela nunca deixou claro que ela não era, mas eu via na cara dela, tipo assim, que eu tava louca. Por exemplo, quando eu contei pra ela como que foi a nossa separação, as coisas que Deus me falava, quando eu tinha visão, as coisas que Deus me falava na palavra, eu via na cara dela que ela me achava louca. E teve uma hora que ela virou pra mim e falou assim, a gente não pode obrigar ninguém a gostar da gente, né? Porque na cabeça dela, ela já tava achando que o Gabriel não tinha relação comigo porque ele não gostava de mim, entendeu? Ela, vamos fazer mais algumas sessões com ele e tal, mas a gente não pode obrigar ninguém a gostar da gente. Aí ali eu tive a certeza absoluta que ela não era nem um pingo cristão na vida. E na última sessão, eu falei pra ela, falei assim, então, ela me pediu pra eu ver alguns vídeos de não sei quem. Eu falei assim, então, eu sempre procuro as pessoas cristãs, vídeo de ajuda cristão. E ela disse, mas nem sempre, você não precisa tudo ser cristão. Então, assim, para nós que somos cristãos, que nós acreditamos na Bíblia, nós seguimos a Bíblia, nos princípios e valores de Deus, a gente tem que procurar uma pessoa cristã, porque ela não vai te entender. Você vai falar que você teve uma visão X, ela não vai falar nada porque ela é uma profissional, mas por dentro ela vai estar rindo da sua cara, te achando uma louca e vai querer estender até a terapia porque você tá louca, entendeu? Então, é muito importante. Eu acredito assim, sinceramente, que todos os casais, quando voltam, se os dois não estão convertidos 100% em Deus, seguindo uma igreja, tendo a ajuda de pastores, de célula, de tudo, eles devem ter uma terapia de casal. Por quê? É isso que eu acabei de falar. Vocês são outras pessoas, sabe? Quando pelo menos um tá convertido, e geralmente é esse que não tá voltando pra casa, quando ele volta, ele acha uma pessoa cristã, com uma maturidade muito maior,
e ele continua o mesmo, só que às vezes até pior. Então você não sabe muito o que fazer. E até uma das coisas que eu vou falar aqui no canal ainda é, eu vi muita gente tentando enfiar a Bíblia de goela abaixo no marido quando ele volta, querendo mostrar de todos os jeitos o que é melhor pra ele. Tipo assim, que a pessoa tá cristã, a mulher tá cristã agora e que ele tem que virar um cristão. E aí a pessoa, o cara chega, a mulher tá lá escutando louvor, gritando, ajoelhada, orando. Você não precisa fazer isso na frente do seu marido. Quanto mais você fizer isso, mais raiva ele vai querer de ir pra Deus. Porque se ele não quer esse negócio, você tá assim, enfiando isso de goela abaixo nele, aí que ele vai correr. Porque você não faz nada, você é o Espírito Santo que convence. A gente, aos poucos, né? Claro, a gente discipula a palavra porque a Bíblia fala isso, né? Nós temos que levar a palavra de Deus, nós temos que discipular pessoas, nós temos que trazer pessoas para Jesus. Mas isso é com muita calma, principalmente o cara que tá ali na rua e que volta para casa. Isso é muita calma, com muita ajuda do Espírito Santo. Você tem que estar muito sensível ao Espírito Santo, para escutar o Espírito Santo, para saber quando é a hora de falar alguma coisa, de falar alguma das suas experiências. Tem que ser muito tranquilo, porque senão você vai assustar a pessoa, entendeu? Mas isso eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso. Então, assim, eu acredito sim que a terapia de casal, ela ajuda, desde que, por experiência própria, procure um cristão. Ah, mas a fulana, ela é excelente, mas não é cristão. Gente, não é a mesma coisa. Não adianta você ter um papo de cristão com uma pessoa que não é cristã. É a mesma coisa de levar um cristão ali, crente convertido, não faz nada da vida, nasceu crente, e leva ele para um festival de música. É a mesma coisa. Não encaixa. Então não dá pra você fazer uma terapia com uma pessoa que não tem a mesma crença que você. Não dá. Ah, mas eu tô fazendo terapia, minha terapeuta é ótima, só que ela não é cristã. Gente, muda. Você vai ver o tanto que é melhor. Porque depois eu chego lá mais pra frente. Aí, o que acontece? Eu acredito que o nosso pós-deserto, esse perrengue do nosso pós-deserto, ele acaba aí, quando a gente começa a terapia. Que o Reese já estava aí com 4 meses, mais ou menos. Então, foi mais ou menos em maio do ano passado. Então, nós tivemos aí 1 ano e meio de volta de perrengue. E aí tem alguns poréns, né, que eu fui sabendo aí dentro, que eu fui, tipo assim, não sabendo, que eu fui aprendendo dentro desse processo de 1 ano e meio, que às vezes eu falo em vídeos separados. Mas uma das coisas que eu falei assim, que eu tinha muita paciência com a Liz Maria, e que depois eu fui aprender isso mais pra frente, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu não tinha paciência com ela, realmente. E eu tive mais certeza ainda quando o Reese nasceu. Porque desde quando ela nasceu, eu não tinha paciência. Ela chorava e me dava muita raiva. Eu ficava com raiva dela estar chorando, que eu não aguentava mais ela chorar. E eu não sabia mais até que ponto ela ia chorar e até que ponto eu ia aguentar. E claro, a gente tem mais paciência com o segundo filho do que com o primeiro, porque a gente sabe que são fases que vai passar, etc. Mas com ela eu sei que é diferente. E não falo de amor, eu amo ela tanto quanto eu amo meu filho. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali. E um dia eu fui na igreja. Eu fui na igreja com ela. E é difícil falar de filho, né? Desculpa. Um dia eu fui na igreja com ela. E eu ajoelhei. E eu li falando pra Deus, né? Me mostrar se tinha alguma coisa que eu tinha errado. Eu acho que... Eu não lembro se eu tava grávida do Reese ou se o Reese já tinha nascido. Acho que ele já tinha nascido já. Ele tava em casa com o Gabriel. E eu pedi a Deus que Deus me moldasse, ou que ele me mostrasse alguma coisa que eu precisava mudar. Ou aí eles estavam falando de perdão, alguém que eu precisava perdoar. E nessa hora Deus falou comigo que eu tinha que perdoar a Liz Maria. Porque eu culpava ela de tudo que eu vivia da minha separação. E realmente, quando eu tava grávida dela,
eu lembro que eu ficava muito tipo... Ai, se eu não tivesse grávida, eu não estaria passando por isso. Se eu não tivesse grávida, eu não estaria esperando o Gabriel aqui agora. Se eu não tivesse grávida, eu poderia estar na rua agora, na balada, bebendo. Eu poderia estar com outra pessoa, eu poderia ter seguido a minha vida com outra pessoa. E se eu não tivesse grávida agora... Enfim, isso foi meu pensamento durante toda a gravidez. E quando ela nasceu, foi a mesma coisa, porque o Gabriel não ficava em casa. E eu vivia aquilo tudo, né, com ele debaixo do meu teto. E eu culpava muito ela. Se ela não existisse, eu estaria com outra pessoa, eu estaria mais feliz. E isso eu carreguei pra vida. E Deus. E Deus me mostrou isso naquele dia. Naquela hora, óbvio, eu liberei o perdão pra ela, pedi perdão também. Só que não é tão fácil assim, né? Eu sei que é um processo, isso já vai fazer 1 ano já que isso aconteceu. E eu melhorei muito com ela. E eu peço a Deus todos os dias, para que eu tenha cada vez mais paciência, para que eu tenha cada vez mais perdão, para que eu tenha cada vez mais entendimento, né, de como conviver com o que aconteceu entre eu e ela. Mas isso é um processo. E por que eu tô falando da terapia? Porque muitas das vezes não é só liberar o perdão. Às vezes a gente libera o perdão porque agora a gente é cristão e a gente sabe que sem o perdão a gente não é ninguém. A gente não amadurece, a gente não faz nada. E que Deus não perdoa a gente se a gente não perdoa as pessoas, né? Só que uma dor mascarada, uma dor interna, ela é muito difícil de ser curada. Claro que Deus cura, porque Ele faz tudo, Ele faz qualquer coisa, mas às vezes a gente realmente precisa de ajuda para curar essas dores. E eu tô chegando nesse ponto porque eu sei, e isso mexe comigo até hoje, porque eu sei que ainda existe alguns requisitos dentro de mim do que aconteceu na minha gravidez com ela, né? Porque até hoje, algumas coisas que ela faz me irritam muito. Coisas normais, tipo falar alto, ou tá brincando, de repente ela grita. Isso me irrita de uma forma muito louca. E aí, quando me irrita, eu lembro disso, que Deus me falou isso. E eu sei que eu preciso curar isso e eu preciso de ajuda, né, de uma outra pessoa pra me ajudar a curar essa dor. Porque o que aconteceu? Eu tive que transferir a raiva do Gabriel, eu tive que mascarar essa raiva para eu conseguir ter um casamento. E eu acho que, obviamente, que inconscientemente, eu transferi isso na gravidez. E olha que eu não sabia disso, entendeu? A gravidez do Reese, e depois que ele nasceu, até hoje um pouco é assim. Até hoje não, porque na idade dele, a Liz Maria já estava aqui. A gente já tinha voltado, mas foi um gatilho muito grande a gravidez dele pra mim. Porque tudo que eu passava da gravidez eu lembrava. O Gabriel não tava aqui. O Gabriel fazia isso, fazia aquilo. Entendeu? Quando ele nasceu, e quando, tipo assim, ele engatinhou, foi a mesma coisa. A primeira vez que ele engatinhou, o Gabriel não tava. Quer dizer, a primeira vez que eles engatinhou, o Gabriel não tava. O dente que nasceu dela, ele não tava. Todas essas fases do primeiro ano, ele nunca foi presente. E isso me é um gatilho muito grande, porque todas as novas fases dele, ele não estava presente na Liz Maria. E querendo ou não, isso me causa uma certa, tipo assim, não raiva mais, mas um pouco de raiva daquela época, sabe? Dele não ter vivido isso com ela. Só que, querendo ou não, na minha rotina, eu transfiro essa raiva pra ela, não pra ele. É muito louco, porque o ser humano é muito louco, né? Ele é muito irracional. Então a gente faz coisas que a gente não quer, que a gente não percebe, e que é contra a nossa vontade. Vocês acham que eu queria
ter esse sentimento para com ela? Claro que não. É uma escolha que a gente não faz. Então, eu acredito sim que a gente precisa de ajuda. E aí, o que acontece do Gabriel hoje, né? Mudando o foco agora. O Gabriel, hoje, ele é uma pessoa que já começou a acreditar mais em Deus, só que ele nega muito a Deus ainda. Tipo assim, muita coisa que acontece que Deus mostra pra ele que ele é Deus, ele acha que é coincidência. Ele acha que foi pela força da cabeça dele que fez acontecer a coisa, não que Deus fez, entendeu? Já tive milhares de visões e palavras que Deus me deu, onde Deus cumpriu a visão e a palavra, e ele ainda acha que é coincidência, que é coisa da minha cabeça. Mas eu acredito que essa parte aí da... Agora o Gabriel trabalha que nem um condenado, mais ainda. Antes ele trabalhava pra ter dinheiro, que, tipo, sei lá, ele tinha na cabeça dele que ele tinha que ter muito dinheiro sobrando e ia ser o único jeito que ele ia ser feliz na vida. Hoje, graças a Deus, ele já tirou isso da cabeça, mas hoje ele, sei lá, ele trabalha muito, ele continua trabalhando muito e nem é pelo dinheiro. Então, essa parte de trabalhar muito, essa parte de achar que tudo é coincidência, e ele me fala que no fundo ele espera um milagre mesmo, milagre acontecer aonde ele tenha certeza que foi Deus que fez. E a gente já recebeu vários milagres, né? Um deles foi que uma égua dele estava sendo vendida, uma égua que foi muito caro comprar, e ela estava sendo vendida por um preço muito bom. No dia seguinte, e um dia antes, ela foi treinar um jogo com o cara e alguém deu uma tacada na cabeça dela, no olho dela no jogo, e o veterinário ligou pra ele e falou que a égua dele estava cega. E o Gabriel chegou aqui na minha casa e eu achei que ele ia morrer, gente, juro. Ele não respirava, de novo. Foi pior do que quando eu contei da gravidez pra ele. Ele não respirava e ele tava desesperado. Ele falou assim, porque ele comprou essa égua, ele não pagou. Ele, tipo assim, quando ele vender a égua, ele paga a égua. É um combinado dele com as pessoas lá no Brasil também. Quando ele traz algum cavalo pra ele do Brasil. Ele paga o transporte, que é caríssimo. Então, ou seja, o Gabriel se viu aí como... Se essa égua tivesse cega mesmo, tem que mandar matar ela, porque eles não servem pra mais nada. Tipo, é assim que funciona. Ela fica louca porque ela tá cega, então eles sofrem muito mais, então tem que mandar matar. Se ele mandasse matar, ele estava aí com uma dívida de mais de 100 mil reais pra pagar. Que não ia ter como ele pagar, porque ele não ia vender a égua. Então ele tava assim, em desespero. E eu olhei pra ele, eu falei assim, peraí que eu vou perguntar a Deus. E entrei no quarto, fechei a porta, abri a palavra e Deus me deu a palavra onde curava o cego. Gente, olha o tamanho da Bíblia, Deus me deu essa palavra de curar o cego. E eu falei pra ele, falei assim, Deus me deu uma palavra de curar o cego, então agora você vai visualizar ela sendo vendida amanhã, pelo preço que você quer que ela seja vendida, e você vai visualizar ela boa, sã, sem cegueira. É assim que você vai visualizar. E você vai começar a repreender o inimigo com a sua boca, porque a égua é sua, não é eu que vou fazer. Você repreende o inimigo agora, você repreende Satanás que tá na sua vida, tentando te jogar pra baixo, não te prosperar. E você que vai repreender, não fui eu, não vai ser eu. E ele fez isso. E no outro dia o veterinário ligou falando que foi um mal entendido, que a égua não estava cega, que o corte foi em cima do olho e não dentro do olho. Mas que ele não sabe como, porque quando ele viu, o corte tinha sido dentro do olho, mas não, era em cima do olho. E o Gabriel hoje ainda me fala que isso foi coincidência e foi um mal entendido e foi má informação, porque o veterinário não falou certo pra ele. Então, assim, paciência. O meu medo é até onde ele tem que ir pra Deus provar que ele é Deus. Porque Deus já vem provando várias vezes. E depois dessa, ele ainda falar que foi coincidência. Esses dias a gente tava falando sobre isso. Ele falando que ele espera o mover de Deus. Ele espera o milagre acontecer. E eu falei pra ele, falei assim... Você tem que esperar acreditando. Porque amar a Deus, escolher Deus é uma escolha, não é um sentimento. Você escolhe crer. E depois as coisas acontecem, né? Porque... Deus já vem te provando vários milagres, várias coisas. Várias vezes ele vem falando que ele existe, que ele faz, que ele promete, que ele cumpre. Mas se você não decidir crer, não interessa o que ele fizer, que você vai achar que é coincidência.
Igual, aí eu dei o exemplo da cega. Já aconteceu várias coisas, mas eu nunca joguei na cara dele nada, porque eu sei que é o tempo dele. Mas essa eu falei assim, igual a égua. Aconteceu isso, e você falou que é coincidência. Então Deus, ele vem te provando. Só que você não acredita. Então, assim, no seu tempo, você vai acreditar. No seu tempo, Deus vai fazer alguma coisa. Eu só tenho medo de até que ponto que você tem que chegar pra Deus te provar que ele é Deus. Né? Mas, enfim. Então, assim, isso tudo de sonegar Deus, de trabalhar muito e todas essas coisas, isso vem de dores dele. Isso já não é mais comigo, isso já não é mais meu casamento. Aí eu vou voltar no ponto da terapia, porque isso vem uma dor. Isso é dor da infância, do que ele passou, da superproteção que ele teve, dos pais separados, de tudo que o pai dele fez durante a separação. O pai dele ter caído, entrado em coma, ficado 2 anos em coma, morrido, entendeu? São várias coisas que ali tem que ser curado. Só que ali ele precisa de alguém para falar para ele que ele tem que ser curado. Curado tanto fisicamente, tanto emocionalmente e espiritualmente, entendeu? Ele precisa disso. Só que isso eu não consigo fazer com ele. E essas dores enraizadas nele faz ele ser uma pessoa que ama trabalhar demais e que, pra ele, sei lá, pra ele quanto mais ele trabalhar, assim que ele tá suprindo a família. E nem estou falando de dinheiro mais. Então, ele vai começar essa terapia de dor. E depois, quando ele acabar, eu vou começar a minha. Pra, em nome de Jesus, né, parar aí com todas essas dores que ainda afeta a nossa família, de tudo que já aconteceu. Então é isso, gente. Choraram comigo? Tem muita coisa que aconteceu, né, durante a nossa volta, que eu vou falar em vídeos separados, mas eu acredito nisso tudo aí. Eu acredito ainda piamente no primeiro casamento, que Deus abençoe o primeiro casamento. Eu acredito que Deus não desfaz uma família para fazer outra. Que mais? Mas isso eu também vou falar com muito cuidado. Eu vi vários comentários em vários vídeos, enquanto eu estava offline no YouTube, que alguns vídeos eu não falava com todos os detalhes, tipo assim, pra você sempre perguntar a Deus, confiar em Deus. Isso foi o que aconteceu comigo. Isso é a minha visão, por exemplo. Eu acredito no primeiro casamento piamente. Eu acredito que Deus não desfaz uma família pra fazer outra. Eu acredito. Agora, se alguém não acredita, ela tá livre pra ver outros canais. Isso é o que eu acredito. E ninguém precisa vir aqui me atacar por algo que eu acredito. É o que eu acredito. Por isso que existem várias religiões, pra você achar a religião que você acredita. E você não deve ser atacado por isso. Mas tem vários vídeos onde eu falo coisas e que às vezes eu esqueci de falar, mas vê com Deus. Embora praticamente todos os vídeos eu falo isso, né? Olha com Deus. Você pergunta pra Deus e Deus vai te responder. Porque a minha história não é a mesma que a sua. A minha coisa não é a mesma que a sua. Por exemplo, eu acho que não era hora do Gabriel voltar. E ele voltou porque eu desisti. Isso não quer dizer que se você desistir, Deus vai te trazer. Porque às vezes ele quer que você desista pra acontecer alguma coisa. Vocês estão entendendo? Ou às vezes seu marido voltou e não estava convertido porque era a hora dele voltar daquele jeito. Pra você aprender uma coisa e ele aprender outra. Então, o que aconteceu comigo? É isso. O meu testemunho é esse. O seu testemunho vai ser diferente do meu. Que vai ser diferente da fulana, da ciclana. Entendeu? E é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem todos na paz de Deus. E eu sei que eu prometi vir aqui um vídeo por semana, mas tá muito difícil a minha vida. Mas assim que eu vou conseguindo, eu vou voltando, tá bom? Fiquem na paz.